que investir no Samocuja? Samocuja é uma organização, como disse, a organização Samocuja Filhos Comerciais Limitada é uma designação adotada ao nome abreviado do próprio sócio-gerente, que é o Salomão Moraes Gama e Filhos. E por que investir nele? O mundo, nessa altura e sobretudo o país, tem um campo vasto de exercício de atividades. E como cada atividade requer uma denominação, e a pluralidade de atividades também implica a pluralidade das pessoas. Sendo assim, Samocuja, podemos atribuir esse nome porque refere-se ao próprio dono, que sou eu que estou aqui a me referir. Investir nele porque investir nele temos como objetivo fundamental fazer parte do mundo de mais outras organizações que já existem, de forma como cada um no seu respectivo lugar levamos avante o desenvolvimento socioeconômico do país. E por que não hoje? Porque a área que nós, em termos de estudo da viabilidade, estudo do mercado, encontramos como área privilegiada, tendo em conta a facilidade em termos de recursos naturais dispostas nessa região. Quando falamos da água, a energia, hoje com o projeto de Capanda a funcionar, já não temos muita dificuldade em termos de energia. E isso é um dos objetivos. Por quê? Porque também o IJE é uma parte do território nacional. Escolhemos porque nele há razões de ser investido nesse aspecto, porque todos não podem estar confinados num único canto do país, sobretudo quando falo, por exemplo, em Luanda, Benguela e tantas outras. É um país com 18 províncias e cada um vai aplicando, vai situando os seus projetos num determinado espaço territorial, de acordo com as vantagens que poder determinar, diferencialmente em relação às outras áreas. Com essa atividade, o que é que nós pretendemos em termos de parcerias? Nós tivemos uma oportunidade de contactar o nosso representante, o Sr. Salles, no Brasil, a quando da sua visita à missão de trabalho eclesiástico nesse país. Como a igreja também trabalha em parceria com o Estado, e o Estado também trabalha em parceria com as empresas, porque não é tudo que o Estado pode fazer, e sobretudo numa altura como hoje que se pretende diversificar a economia. O que é que se pretende? É uma forma de ajudar o próprio Estado no ponto de vista de empregabilidade, do ponto de vista industrial, como esclarece o próprio objeto social da empresa, entre outros ramos de atividade que constam neste processo. A indústria não foge a regra. E o que é que nós temos como programa, como em carteira na área industrial? Com o nosso campo de produção, que já está a surtir efeitos, pretendemos o quê? Racionalizar os custos de produção, aproveitar a transformação de produtos do campo para produtos industriais. Temos em carteira a construção de uma indústria de panificação, já que temos também em carteira a produção de trigo, produção de milho lá, e isso já começou a sair. Quer dizer que, para além da panificação, queremos também uma indústria de moagem, ou moageira nesse caso. Transformar o milho em fuba de milho, porque isso também já está a ser uma dieta normalmente adequada para toda a população. Antes isto era um costume mais, um hábito alimentar mais para outros extremos sul do nosso país. Mas hoje, quando se fala de Cabinda, não é só povo, uma só nação, então a tendência de nós criarmos o caráter universal em termos de direito de alimentação, mais ou menos assim. E também podemos falar de arroz. O arroz é o exemplo daquilo que nós vamos falar. O município de Santo Zapombo é aquele que no passado, nas décadas de 70 a 80, mais ou menos até 83,
é um município que já se destacou no seu ponto de vista de produção arrozal. E esse processo já está de volta. E temos estado a ouvir aí o ministro aí, a fazenda do Selua. Quer dizer, o exemplo disso, tendo em conta a necessidade, a densidade populacional que o país hoje tem, tendo em conta os últimos dados do censo populacional e habitação que se realizou no país, nos incentiva que devemos também elevar os níveis de produção para manter as condições alimentares da população angolana. E isto quer dizer o quê? Ao invés de nós olharmos este ramo de atividade só para 2 ou 3, se calhar, empresas inclinadas neste setor, não seriam capazes para suscitar uma demanda como aquilo que é hoje a densidade populacional do Angola. Então, a nossa razão de existência, acima daqueles que já existem, está cifrado nesse aspecto. Também, como nenhum ramo de atividade pode funcionar sem ter outra dependência, sobretudo não tiver uma política de escoamento de produtos. Nessa altura estamos a trabalhar num projeto e que a qualquer momento vamos submeter às entidades de direito também. É relacionado à aquisição de meios de transporte. Transportar o produto do campo para a cidade, porque nessa altura ainda o campo não tem condições suficientes no ponto de vista de escoamento. Falando de escoamento, estamos a falar de meios de transporte. Para qualquer tipo de ramo de atividade, os meios de transporte são muito importantes porque facilitam a evacuação de produto do campo para a cidade, tendo em conta que o campo, nessa altura, sabem que já existem outros campos que já atingiram um outro nível de desenvolvimento. Isso dependeu da ordem de surgimento, da ordem de começo. Mas o campo, até nesse preciso momento, no ponto de vista geral, ainda apresenta déficit em termos de tecnologia, de a capacidade de conservação de produtos. Aí surge a necessidade de nós dispormos de meios de transporte capazes para permitir essa ligação cidade-campo. Porque temos estado a assistir muito produto a ser desperdiçado, a apodrecer, e as pessoas que precisam adquirir este tipo de produto, se calhar também não têm meios de transporte para ir ao encontro do camponês que tem esses produtos lá. Mas se o próprio camponês, o empresário, o fazendeiro tiver meio de transporte, estaria em condições de movimentar essa produção, esse produto, e ir ao encontro dos clientes, sobretudo nos seus respectivos mercados. E então, estamos a trabalhar já, como disse, num projeto para ver se até que ponto nós podemos bater as portas das entidades de direito, sobretudo os bancos, no sentido de nos conceder alguns créditos de investimento para nos apoiar num bom andamento deste processo. Quanto à questão de formação, a questão de saúde, como qualquer instituição, só funciona com a existência do homem. E o homem é aquele que tem as necessidades vitais da sua existência. Estamos nos referir da saúde e educação. Considerando que a empresa tem um determinado número de funcionários, colaboradores neste ato, e que esses, por sua vez, têm os seus filhos, têm os seus dependentes, mais ou menos assim. E que esses, quando numa necessidade de saúde, quando numa necessidade de formação, não haveria motivo de esses se deslocar da área onde trabalham para procurar a área de vida para formar os seus filhos, para tratar os seus filhos. Esta é uma das razões que está a fazer com que faz com que nós também, dentro do nosso projeto, dentro do nosso grupo Samocuxa, enquadramos o processo de educação, formação e serviços hospitalares. Tudo isso não vem de nada, é algo que nós já concebemos desde o início do nosso projeto. Pode-se consultar dentro do estatuto, dentro dos objetivos sociais da empresa. Então, esse é o conjunto de atividade que nós temos preparado em Manga. Como disse, o importante é que começamos de atividade para atividade até a um determinado nível de desenvolvimento
no ponto de vista agrário, estamos a querer referir o seguinte. Nós habitualmente, como já se conhece, as diversas etapas que o próprio país viveu, sobretudo no ponto de vista político-militar, não houve ainda ambiente favorável para o exercício da atividade agrária mecanizada. Só depois de uma estabilidade efetiva como essa que estamos a viver hoje, as instituições ligadas à produção de bens, sobretudo os agricultores, as cooperativas agrícolas, do ponto de vista geral, têm tendência de mudar o rumo, passando da agricultura de subsistência para uma agricultura mecanizada, uma agricultura familiar para uma agricultura corporativa. E então isso também é um dos motivos que faz com que nós, ao passarmos nesse nível de execução da atividade empresarial, achamos melhor lançarmos o nosso SOS às organizações mais ou menos internacionais, aos nossos parceiros, sobretudo brasileiros, conforme nós estamos aqui a conversar. Então o nosso apoio, o nosso grito vai naquilo de atrair recursos financeiros capazes para nós adquirirmos esse tipo de maquinaria, para nos possibilitar o quê? A mecanização do trabalho do campo, desde os tratores, com as suas alfaias, que vai permitir a atividade, o processo de gradagem, lavoura, desmatação, porque isto tudo, se estivermos a recorrer a outras entidades como uma atividade de prestação, onde temos que reembolsar um outro retorno de valor em gesto de aluguel, se calhar não ia nos levar a nenhum lado, porque pode ser que mais de 3 entidades corporativas a precisar do mesmo instrumento de trabalho, mas quando a própria instituição já se dispõe desses meios, e então aí nós estaremos à vontade em fazer cumprir os nossos projetos conforme são concebidos. Então, quanto à questão de formação, a questão de saúde, como está escrito no próprio Estatuto, educação e formação, isto tem a ver com a formação, construção de colégios, saúde tem a ver com construções de mais ou menos clínicas, centros de saúde. Também uma outra forma que nós encontramos como parceiro do Estado. Porque, como já disse, nem tudo podemos declinar ao Estado. Enquanto o Estado temos parceiros sociais, que são nós, as entidades empresariais. O que é que deve existir apenas? O Estado deve encontrar uma política, e como já está implementado, de financiar as empresas. E essas empresas é que apresentam um nível de enquadramento, mais ou menos assim, de emprego para a juventude, tendo em conta hoje, se calhar, alguns aspectos sociológicos que têm estado a surgir, a delinquência juvenil, se calhar é questão de falta de ocupação. Muitos jovens têm nível de formação diversificadas e específica, mas ao não ter encontrado a área onde devem ser encaixados, onde cada um deve prestar o seu contributo, deve demonstrar o conhecimento que adquiriu. Então muitos recorrem a outras atividades ilícitas, sobretudo o uso de droga, o uso a prática de prostituição, que para eles iam considerar isso como se fosse passatempo, como maneira deles desafogar, porque se sentem recalcados das suas aspirações. E então, nesse ponto de vista, nós, dentro do nosso projeto, daquilo que é os objetos sociais da empresa, temos esse ramo, temos essa incumbência de ter clínicas, porque isso também é uma política que nós encontramos, é uma estratégia que nós encontramos, para evitar o quê? Para evitar que haja maior êxodo da população do campo para a cidade.